os Gadarenos, certo? Ou a região de Gadara. Então, quando você encontrar essas três localizações na Bíblia, elas são a mesma localização. Jesus foi expulso de lá. Ele libertou um homem que tinha muitos demônios, que vivia no cemitério, como eu citei aqui no domingo passado. E ele foi expulso de lá, mas antes de ser expulso, esse homem que tinha sido liberto, Jesus não deixou ele ir embora com ele e os discípulos. Jesus disse: você vai ficar, você vai pregar para o povo da sua terra, aí, né, para os Gerasenos, para a região de Gadara. E assim então aconteceu. Ele ficou por lá. Todavia Jesus e os discípulos pegaram um barco e foram para outra região. E a gente encontra essa outra região logo no capítulo 7. Antes da gente chegar na história que nós propriamente lemos, a gente vê que Jesus ele se encontra com os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são os líderes religiosos daqueles dias. Eram os homens que conheciam a palavra, eram os homens que legislavam a palavra, até no campo, né, das leis do país e também no campo das leis da religião. E é interessante porque o texto que nós lemos fala de um homem que ele é surdo e mudo. E Jesus, quando ele vai falar com os fariseus interpelam Jesus por várias coisas que são insignificantes. Mas nesse momento aqui, quando Jesus chegou nesse lugar, os fariseus eles interpelaram Jesus e os discípulos, porque quando eles foram comer, eles comeram sem lavar as mãos. E aí os discípulos, então, juntamente com Jesus, comendo sem lavar as mãos, eles foram interpelados e aí perguntaram para Jesus: como é que você deixa os seus discípulos comer sem lavar as mãos? Isso aí está fora da lei cerimonial. Tem que lavar a mão antes de comer. Jesus, então, ele diz assim para eles: o que deixa o homem impuro não é o que entra no seu estômago, mas é o que sai da sua boca. E aí Jesus vai dizer: porque o que sai da boca é o que está cheio do coração, e dentro do coração do ser humano é que habita toda a maldade. Se essa maldade ela não for constantemente apresentada a Deus, ser guiada para que o Espírito de Deus nos ajude, nós vamos agir de forma ruim. Por mais que você tenha um rosto angelical, pareça ser uma pessoa inofensiva, se o seu coração ficar a Deus dará, você vai ser uma pessoa ruim, que vai ter toda sorte de sentimentos ruins no seu coração. Jesus olhou para esses homens e disse assim: vocês adoram a Deus com a boca, mas o coração está distante. Tudo que vocês fazem são regras ensinadas pelos homens. Vocês não estão preocupados em que pessoas se convertam para Deus, com que pessoas conheçam mais a Deus. Vocês só querem o quê? Impor fardos pesados no ombro das pessoas. E ele vai dizer: vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês, têm um coração, mas está endurecido. Vocês não entendem nada de Deus. Aqui a gente já começa a compreender, então, que conhecer algumas coisas da lei de Deus, ou se vestir como uma pessoa que parece ser de Deus, não tem muita valia quando esse coração não está perto do Senhor. Os discípulos, eles eram homens simples, eles eram homens novos na questão da idade, mas foram homens que vieram para o Senhor de coração, a não ser Judas, que já estava destinado a ser o traidor. A gente encontra, então, a faixa etária dos discípulos aí de 17 até no máximo 28 anos, Pedro sendo o mais velho entre eles. Então Jesus ele pega pessoas que eram jovens, mas que tinham um coração voltado para Deus. É melhor pessoas jovens voltadas para Deus do que pessoas mais velhas que ficam tentando legislar sobre a vida de todo mundo. Infelizmente, quanto mais a gente envelhece, mais a gente tem a característica de julgar as pessoas quando elas têm algumas particularidades que nós não temos. Você pode perceber isso. Nem só porque você acha que uma coisa é errada, essa coisa é errada. É errada se o nosso Deus, se o nosso Senhor Jesus Cristo falou que é pecado, então é pecado. Agora, se você não gosta de alguma coisa, você não tem poder para dizer que isso é pecado. Então, por exemplo, se você não gosta de ouvir essas músicas que estão que as pessoas fizeram aí no final do século XX,
No século XXI tem gente que não gosta. Olha, essas músicas não prestam. O que prestam são só as músicas antigas, as músicas da harpa, da Assembleia de Deus, da harpa da Igreja Batista. Isso aí é um problema seu com Deus, não tem nada a ver isso. Agora a gente sabe que tem músicas hoje em dia que estão erradas mesmo, e essas a gente procura tirar. Mas não impute pecado aonde Deus não imputou. Isso a gente precisa ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, porque senão nós vamos pecar fazendo coisas nesse sentido. Então, tem gente, por exemplo, que acusa outras pessoas de comer certo tipo de comida. Fala, não, a Bíblia fala que não pode. A Bíblia não fala nada disso, tá? São seitas que começam a promover isso. Então, questão de não poder comer carne de porco, comer carne que tem sangue, ou coisas nesse sentido, coisas que são de seita, tá? Então, não tem como negar. Para nós que seguimos a Bíblia, os testemunhos de Jeová, que são uma seita, não aceita nem transfusão de sangue. Seu filho estiver morrendo, seu sangue é compatível, você não pode transferir, não. Tem que morrer lá, tem que deixar morrer, né? Tem os adventistas, você não pode fazer nada assado, não pode comer carne de porco, carne com sangue. Eles são uma seita. Eles não são evangélicos, eles não são cristãos, eles não seguem a palavra de Deus. Eles têm outro livro à parte para completar a Bíblia, que é o livro de Ellen White. E assim também a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja de Mormon, fundada por Joseph Smith, né? Assim como tem o Espiritismo de Allan Kardec, mas que, na verdade, eles consideram Jesus Cristo só como um espírito bom dentro de um monte de outros espíritos bons. Assim como tem os islâmicos que não servem ao mesmo Deus dos cristãos, tá? Alá não é o mesmo que o Senhor nosso Deus, e Maomé não está nem perto de ser, nem Jesus e nem Moisés. Então a gente precisa entender claramente essas coisas, ok? O que Deus diz que é errado, é errado. O que você pensa que é errado, mas não está na Bíblia, é um problema seu, e não de Deus, e não de outra pessoa. Então a gente precisa ter o coração humilde para interpretar as coisas dessa forma, sem sermos preconceituosos. É por causa do preconceito religioso que muitas pessoas hoje em dia já não frequentam mais igreja. Pessoas que estão cansadas de serem julgadas, estão cansadas de serem apontadas, porque quando elas mais precisam de ajuda, o que elas encontram são o quê? Dedos de acusação, vindo da própria igreja, que deveria abraçar essas pessoas e orar por elas nos momentos mais difíceis que elas estão passando. Esse é o papel da igreja, é receber as pessoas que estão com a sua vida difícil. A igreja é a família que muitos não tiveram a oportunidade de ter família. A igreja é essa família para esses que foram órfãos de pai, de mãe, né, que passaram por dificuldades, que passaram por rupturas em casamentos e hoje em dia estão numa dificuldade. A igreja é o lugar para que nós possamos nos fortalecer. Jesus então quebra no meio esses fariseus, nunca andou com essa gente. Isso aqui é para você entender um negócio. Jesus, ele é o Senhor, o coração dele é amoroso, as palavras dele de bênção, mas esse povo nunca se arrependeu. Jesus nunca andou com eles. Então essa falácia de que Jesus perdoava todo mundo e era bonzinho com todo mundo é mentira. Quem não se arrependia, Jesus não andava junto. Tá? Não tem como perdoar alguém que não se arrepende do erro. Perdão é para quem se arrependeu, e aí você vai andar junto com essa pessoa. Jesus nunca andou com esses caras, e a palavra deles era até uma palavra que para muitos de nós é meio truculenta. Jesus sempre mandou esses caras ali embora, né? Quando chegou no templo lá, que eles estavam comerciando no templo de Deus lá, vendendo animais para fazer sacrifício, Jesus chegou lá, jogou as mesas tudo para cima, com um chicote, bateu o chicote nas mesas e falou: saiam da casa do meu pai, que aqui é lugar de adoração, não lugar de comércio. Então Jesus foi muito duro com essa classe aqui, que era a classe dos religiosos, não com a classe dos bandidos que se arrependeram, das prostitutas que se arrependeram. Com esse Jesus chamou, abraçou e disse: andem comigo. Então o Senhor Jesus, ele faz esse convite para todos nós que nos julgamos incapazes, mas que temos o coração aberto para pedir perdão, que temos humildade para pedir: Senhor,
me ajuda a melhorar. Jesus anda do lado dessas pessoas. E foi por isso que ele saiu desse lugar. E ele saiu desse lugar aqui, né? Não porque foi expulso, mas porque quis. Aí está o negócio. Quando Jesus encontra gente religiosa que começa a criar pecado, Jesus sai de perto dessas pessoas, certo? Não há nenhum tipo de companheirismo entre Cristo e quem cria leis, como se essas leis fossem espirituais. Não tem. Então, lá na região de Gadara, que ele expulsou uma legião de demônios de um homem, ele ficou lá, mas foi expulso, saiu. Aqui não, aqui ele não foi expulso coisa nenhuma, ele saiu porque quis, porque não aguenta ficar perto de gente desse jeito aqui. Um dia ele falou assim, ó, manda dizer para Herodes e para os fariseus que eu vou ficar pregando aqui nessa região até quando eu quiser. Manda dizer para essa raposa que eu não vou sair daqui. As únicas vezes que Jesus usou palavras duras, usar a palavra raposa nessa época aqui é uma palavra, né, ofensiva, diretamente frontal. Ele estava, de fato, né, combatendo eles de forma frontal. Jesus disse em outro momento que não ia sair daquele lugar. Jesus disse assim para os discípulos, tomem cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Por quê? O fermento deles é o quê? Eles pegam, acho que acabou a pilha aqui, eles pegam a palavra de Deus e tentam acrescentar coisas a ela. E acrescentando coisas à palavra de Deus, eles pecam gravemente. E o Senhor Jesus não tem pacto com esse tipo de coisa. Aqui acabou mesmo. Então, veja bem, Jesus vai para essa outra região, chamada Decápolis. Decápolis é uma palavra que vem do grego, deca, 10, polis, que é cidade. Ele vai para uma região na Ásia, onde existe 10 cidades. Essas cidades na Ásia, elas não têm uma coligação governamental que governa as 10, mas elas são uma cidade que ficam próximas umas das outras, obviamente. É uma cidade que hoje em dia está entre Israel e a Jordânia, fica ali nessa região. Quando Jesus chega nesse lugar, então, que ele saiu, né, de Tiro e Sidom, que é onde ele encontrou os religiosos, ele vai atravessar o mar, então, novamente, o mar da Galileia, atravessando até chegar em Decápolis. Está no verso 31 que nós lemos. Depois, no verso 32, diz, então, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar e suplicaram, ponha a mão nele. Jesus acabou de sair de uma região onde havia homens que eram surdos espirituais e agora ele está diante de um homem que tem uma surdez natural, ok? Aqui começam então as lições para nós. Quando eles levam esse homem na frente de Jesus, eles dizem assim, Senhor Jesus, coloca a mão sobre ele para que esse homem possa ouvir e falar. A grande questão é, Jesus, ele curou pessoas de várias formas diferentes. Quando eles chegam e dizem assim, coloque a mão para ele ser curado, eles estão dizendo, Senhor, dá uma bênção, mas dá essa bênção por aqui, por esse meio, por esse método, por essa via, por esse lado, desse jeito, como a gente ouviu falar que o Senhor fez lá atrás. Nós queremos que seja assim. E aí tem uma lição muito importante. Nós, muitas vezes, esperamos em Deus, mas às vezes a gente para de esperar porque nós estamos olhando para uma direção só e achando que Deus vai fazer algo em nossas vidas nessa direção que nós estamos olhando. Mas se tem uma coisa que Jesus fez foi fazer milagres de diferentes métodos para que as pessoas entendessem que não havia uma maneira de curar, uma maneira de operar. Era o poder de Deus que operava. Então não era um tipo de tática, não era um tipo de caminho que Jesus tinha criado. Não era uma ordem mágica, não era alguma coisa específica, não é porque Jesus desenvolveu uma técnica, entendeu? Não tem nada disso, nós estamos falando do poder de Deus. Então, quando eles levam esse homem até Jesus, eles pedem para que Jesus toque ele com a mão.
E Jesus sabe o que ele faz, está escrito aí no verso abaixo, no verso de número 33, o que Jesus fez foi isso aí, ó. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido. Então, espera lá. O que Jesus teve que fazer? Para esse milagre acontecer, Jesus teve que pegar esse homem, tirar ele do meio da multidão e de forma particular trabalhar com ele para o quê? Para que um milagre pudesse acontecer. Preste bem atenção nisso. A maioria das coisas que Deus vai fazer na nossa vida, primeiro Ele vai nos tirar do meio das pessoas. Deus faz muitas coisas em particular. É por isso que a Bíblia nos aconselha, por exemplo, que quando a gente for orar, a gente deve fechar a porta do nosso quarto e orar a Deus, em secreto. É por isso que você encontra passagens como Jesus subindo no monte, ficando 40 dias orando a Deus e ali jejuando. Sabe? A vida de uma pessoa que serve ao Senhor, muitas vezes ela vai ser uma vida que, nos momentos mais importantes, né, anterior a isso, vai haver um período talvez de solidão, de afastamento da multidão, onde você vai ser chamado, como diz Oséias 2,14, você vai ser chamado para o deserto para Deus poder falar ao seu coração. Ou como diz Deuteronômio 8, no verso 2, o Senhor dizendo: eu te trouxe para o deserto para você saber o que estava dentro do seu coração. Deus então vai te puxar muitas vezes para momentos em que você não vai ter conselho de amigos, não vai ter às vezes nem a oração de alguém que poderia orar por você. Às vezes você não vai ter nem mesmo a companhia da pessoa mais próxima da sua vida, né? Pode ser a pessoa que você convive, ou um grande amigo, alguma coisa muito forte. Às vezes, muitas vezes, Deus vai te tirar a parte, porque existem coisas que somos só nós e Deus. Consegue entender isso? Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Jesus, muitas vezes, ele chama as pessoas à parte para fazer essas coisas. Porque à parte, nós então vamos diante de Deus e nós vamos então entender que ali é eu, Jesus, é você e Jesus, e não tem mais interferência externa. Então, quando não tem mais interferência externa, Deus pode fazer o que Ele quiser. Você quer outro exemplo bíblico? Naamã pensou que ele chegaria na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu ia abrir a porta, receber ele de braços abertos, e ia o quê? Fazer uma oração por ele, com a mão na cabeça dele, e ele era um homem leproso e ele ia sair curado. Sabe o que aconteceu? Ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem abriu a porta. Eliseu mandou um rapaz falar para ele, ó, manda para ele pular no Rio Jordão 7 vezes, Deus vai abençoar ele. Esse homem era muito rico, importante, ele era um general. Ele disse assim, como é que ele não me recebe? Não é possível um trem desse. Pensei que ia vir aqui, ele ia sair, botar a mão na minha cabeça, orar ao Deus do céu, e tudo ia curar. E agora ele me manda pular no Rio Jordão. Nessa época o Rio Jordão era podre, né? Era um Tietê, ali a céu aberto. E aí ele mesmo diz assim, lá na minha terra, na Síria, tem rios muito melhores, rios limpos, o cara me manda pular no rio sujo. Aí alguém que trabalhava para ele falou, pula, né? Você vai morrer mesmo, então faz aí o que o cara mandou, que o Eliseu mandou. E ele foi lá então, pulou 7 vezes, a Bíblia diz que o Senhor purificou a carne dele como se fosse de uma criança. Então a pele dele, ele voltou a ser curado. A lepra desfigurava a pele, ia fazendo com que os membros do corpo fossem caindo. Isso aconteceu. Não do jeito que ele pensou, mas do jeito que Deus quis. A gente precisa entender isso, porque a gente acha que Deus vai fazer de um jeito, ele faz de outro. Mas quando Deus não está fazendo do nosso jeito, a gente começa a perder a fé, começa a parar de orar, começa a parar de jejuar, começa a parar de estar na igreja. Calma, por que tem que ser do seu jeito? Espera no Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele tem o jeito dele de cumprir a promessa que Ele fez para mim, para você. Ele é fiel, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender da palavra que Ele falou. As promessas dele estão vivas. É como muitos, né, ao decorrer da história, já disseram, enquanto Deus não terminar a obra, o ministério que Ele tem na minha vida, eu sou imortal.
Imortal no sentido não de que eu vou agir como um leviano, me colocando, né, diante de todo o risco que existe no mundo. Mas eu sou imortal no sentido de que o Senhor vai me fazer viver até que eu possa, né, cumprir todas as palavras que Ele tem para a minha vida, para que eu possa me ajudar, ajudar minha família, ajudar as pessoas que Ele colocar no meu caminho. Então, creia em Deus, Ele sabe o que está fazendo. Outro foi Elias, né? Elias caiu no deserto e falou que queria morrer, melancólico, né? E o Senhor foi lá, deu comida, deu água, dorme um pouquinho, deu comida, deu água, dorme mais um pouquinho. Depois Deus disse para ele, né? Ele foi caminhando no deserto, o Senhor disse para ele, Elias, eu não vou fazer você parar agora, você não vai morrer agora. Você ainda vai ter que ungir outro profeta para te substituir, vai ter que ungir outro rei para ser o futuro rei de Judá, e vai ter que ungir outro rei para ser o futuro rei de Israel. Não vai acabar do jeito que você quer. Então, por favor, pare de tentar mudar Deus. Deus não muda por causa de nós. Como diz C.S. Lewis, as nossas orações não mudam a Deus, elas mudam a nós mesmos. Então, enquanto a gente entrar em oração, pedindo para Deus mudar, né, o plano que Ele tem para a nossa vida, nós vamos estar só perdendo tempo, porque Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. E a Bíblia diz que Deus ele é multiforme sabedoria. Ele faz as coisas de múltiplas formas e com a sua sabedoria intensa, eterna, muito maior do que qualquer sabedoria que passe por nós em qualquer momento de nossas vidas. Em Provérbios diz assim, que quando o mundo estava sendo formado, a sabedoria pediu conselho para Deus. Olha a força dessa palavra. A sabedoria existente, não é? Pediu conselho para Deus. Porque o Senhor ele é maior do que qualquer tipo, certo, de situação, né? Então, Deus em si, ele é suficiente. Então, se eu e você pararmos de adorar, a Bíblia diz, Deus faz as pedras clamar e adorar. Se eu e você pararmos de acreditar, não tem problema. O Senhor levanta a gente do outro lado do mundo para crer, usando às vezes poucas páginas da Bíblia, como na China, que as pessoas não têm acesso à Bíblia, não pode ter, o governo não permite. Então as pessoas lá elas têm trechos da Bíblia, sabe? Quando tem um evangelho inteiro é muito. Fazem reuniões escondidos em casas e cavernas, não é? Adorando a Deus com porções da palavra, porque não tem acesso à Bíblia inteira. Então, não adianta tentar mudar Deus. Não adianta a gente tentar fazer Deus fazer do outro lado. Confia. Confia o seu coração. Entrega nas mãos de Deus. Descansa. Ele sabe muito bem qual é o melhor caminho para mim e para você. O nosso problema, sabe qual é? A gente não entrega e descansa. Por isso que a gente está sobrecarregado. E por isso que a maioria das vezes que a gente vai orar, o nosso coração está o quê? Pesado. E aí a resposta é, como que faz para tirar o peso? Para de segurar aquilo que Deus é que tem o controle, sabe? Para de segurar coisas que Deus quer tirar da sua vida. Para de tentar mudar Deus, querendo que Deus faça de um jeito que Ele não vai fazer. Para de querer puxar a gente para perto de você, que Deus não quer que fique perto de você. Tem gente que Deus não quer. Então, deixa as coisas acontecerem. Faz o seguinte, Senhor, olha, eu entrego o meu coração a Ti. Quem tiver que ficar na minha vida, eu sei, o Senhor vai fazer ficar. As portas que o Senhor tem para abrir para mim, o Senhor vai abrir. Me ajuda o meu coração a descansar. Porque do que adianta eu falar que tenho promessa e viver como se eu fosse um ímpio? Como Jesus mesmo diz, aquele que vive, né, demasiadamente ansioso, preocupado, porque não creu. É igual o pagão. O pagão não acredita que existe alguém que o ajuda, que está acima dele. E o pagão vive sobrecarregado, preocupado, ansioso. Mateus capítulo 6. Entrega, confia, descansa. Deus é o Senhor. Então esse rapaz foi levado à parte por Jesus. E aí olha a forma como Jesus vai curar ele. Versículo aí, o finalzinho do versículo 33. Em seguida, primeiro, Jesus colocou os dedos no ouvido do homem, o homem era surdo, certo?
Então, imagine Jesus, ele está colocando um dedo em cada ouvido, e em seguida Jesus cuspiu e tocou-lhe na língua. Ah, estranho, né? Jesus, né? Você já imaginou isso? Jesus cuspiu e tocou a língua dele com essa saliva, né? Com esse cuspe, com esse cuspir, por assim dizer. Então, Jesus tem métodos que são inusitados para nós, muitas vezes. Inusitados, às vezes até meio estranho, né? Então, Jesus costuma fazer coisas que às vezes nos chocam, né? Eu já falei isso aqui, a maioria dos anjos que apareceram para as pessoas na Bíblia, as pessoas ficaram o quê? Aterrorizadas, certo? Muitas das vezes que as pessoas receberam milagres de Deus, elas ficaram também chocadas com o que aconteceu. E também tem casos na Bíblia, como o famoso caso de Jesus andando sobre as águas, né? Que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram apavorados e falaram: é um fantasma, é um fantasma. Jesus disse: ei, homens de pequena fé, não tenham medo, sou eu que estou aqui, falei que ia alcançar vocês. E aí Pedro: então deixa eu ir. Jesus falou: vem. Aí Pedro começa a andar, mas ele olha para a força do vento, olha para a força das águas, começa a afundar e diz: Jesus! Aí Jesus pega na mão dele de novo: ô homem de pequena fé. 2 vezes, dentro de uns 10 minutos, Pedro ouviu de Jesus: sua fé, meu filho, está pequena. Então, Jesus faz coisas que estão fora da nossa forma dele ser. Deixa eu te perguntar uma coisa: como é que você imagina Jesus? Certo? Como é que é a sua imagem? Eu quero que você pense só, você não tem que responder para mim. Como é que você pensa que é Jesus quando ele esteve aqui na Terra? Como era? Ele não digo só a pessoa física dele, mas o comportamento dele com os discípulos que estavam com ele, o comportamento dele quando ele estava diante de multidões, o comportamento dele quando ele estava diante de pessoas doentes, de pessoas endemoniadas, como é que ele ensinava, como é que ele parava para ensinar as pessoas. Pense também na forma física dele, como que Jesus era, certo? Nós temos uma forma mental de pensar, de imaginar como Jesus era, na sua forma física e também na sua forma de agir. E eu garanto a você que esse é um dos maiores problemas que existem, quando as nossas imagens são equivocadas. A única maneira da nossa imagem sobre Cristo não ser equivocada é se a gente ler a Bíblia. Por isso que está escrito que a gente tem que renovar a nossa mente pela transformação dela, para que não haja formas de pensar sobre Jesus que não é o que ele é. Então, um dia Jesus perguntou para os discípulos: e aí, quem vocês pensam que eu sou? E o Senhor Jesus perguntou, Pedro foi responder e disse: olha, tem gente que pensa que o Senhor é Jeremias, um profeta, outros pensam que o Senhor é João Batista, um profeta mais louco ainda, né? Cara de palavra forte. Outros pensam que o Senhor é milagreiro, curandeiro, qualquer coisa nesse sentido. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim: o Senhor é o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo é aquele que vem o quê? Para trazer salvação. Aí Jesus disse: o que você acabou de falar é revelação de Deus dentro do seu coração. Porque muito mais do que aquele que abençoa pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, ele é o Jesus que salva. Ele é o Jesus que, na verdade, não está só preocupado em tirar as nossas dores. Às vezes você vai pedir: Jesus, tira essa dor de mim, ele não vai tirar. Porque ele está usando essa dor para o quê? Para te lapidar, para te purificar, para te fazer um ser humano melhor, para te fazer uma pessoa mais empática, para te fazer uma pessoa mais honesta, para ser uma pessoa mais humilde, certo? Deus faz essas coisas. Por isso que, na maioria das vezes que pediram para o Senhor: Senhor, me livra do problema, Deus foi lá e permitiu as pessoas passarem o problema. Mas lá dentro do problema, o Senhor foi dando capacitação para essas pessoas
para que elas pudessem então ter uma fé maior, uma vida com Cristo mais próxima, uma vida com Deus então mais perto. Então, Jesus fez essa coisa, colocou os dedos nos ouvidos desse rapaz, cuspiu, pegou saliva, botou na língua dele. Então, Jesus voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro ele disse. Essa palavra aqui, profundo suspiro, no grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, significa com profunda compaixão. O suspiro dele ele sofre pelas dores da humanidade, sabe? Assim como ele sofreu quando Lázaro morreu, ele chorou. O suspiro dele, então, é de que ele é um Jesus que se compadece das nossas dores, das nossas aflições. Então, o fato de eu estar falando que às vezes Jesus não tira dores de nós, não quer dizer que ele deixa de ser, né, um Deus que tem empatia pelo nosso sofrimento, um Deus que está próximo de nós e que quer cuidar de nós, que quer tirar as nossas dores. Então ele suspira profundamente. Então deixa eu te dizer isso. Deus, ele quer o nosso bem. Ele nos ama mais do que nós mesmos. Esse é o grande ponto. Deixa eu te explicar isso rapidinho. Você sabe que tem Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel, né? 3 homens fiéis a Deus. O rei mandou fazer uma estátua de ouro e o rei disse assim, só pode adorar essa estátua. Se adorar qualquer outra coisa, vai ser jogado na fornalha de fogo, né? Ali. Pois bem, esses rapazes temiam a Deus, acima de tudo, dobraram o joelho só para Deus. Só para Deus. O rei ficou sabendo, mandou chamar os 3 rapazes. Pela insubmissão deles, o rei foi lá e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e mandou com que fossem jogados esses rapazes lá. O texto diz que os soldados que foram jogar os rapazes, só de chegarem perto da fornalha, eles morreram pelo fogo, pelo calor, os que estavam atrás. Quando jogou esses 3 rapazes lá, o texto diz assim, que eles foram jogados amarrados nas mãos e nos pés, e tinha um 4º homem na fornalha, que é Cristo, e lá dentro do fogo, somente, certo, as cordas que amarravam as mãos e as cordas que amarravam os pés foram queimadas. Só isso. Nem um fio de cabelo foi queimado. O texto é claro dizendo isso, certo? Esses homens não foram tocados pelo fogo, mas o que estava amarrando eles foi queimado. O que isso quer dizer? Na minha vida e na sua tem coisas que amarram a gente, certo? Coisas que às vezes a gente não conseguiu vencer ainda. Alguns pecados da alma, alguns pecados nos pensamentos. E Jesus às vezes permite o quê? Fornalhas, provações, para tirar de nós então essas ataduras que nos impedem de sermos livres. Porque Jesus nos trouxe para que nós fôssemos livres. E livre Ele quer que nós sejamos. Então, por favor, entenda isso. Se alguma dificuldade aparente vem na sua vida, e você ora, e Deus não tira você, não permite você ser poupado desse problema, é porque esse problema só está servindo para tirar de ti, do teu coração e da tua mente, aquilo que ainda é limitação na sua vida. Aquilo que é limitação na sua alma, né? Na sua mente. Isso é uma coisa muito séria. Para a gente então chegar ao fim. Jesus então, ele faz essas coisas, suspira profundamente e ele vai dar um grito, que esse grito é Efatá. Infelizmente, até os dias de hoje, você sabe que tem um monte de igreja que fica prometendo cura para as pessoas, e aí fala, quem está doente aqui? Vem todos aqui na frente. Aí o líder está lá e fala assim, vem cá vocês, vou botar a mão em vocês e vocês vão ser curados. Aí eles vão lá e começam a falar, Efatá, Efatá, Efatá. Gente, Efatá não é uma palavra mágica. Não existe palavra mágica na Bíblia. Efatá é uma palavra do aramaico, de uma língua que existe, né? Era a língua mais antiga dos judeus. Efatá significa abra-te. Então, Efatá não é nenhum tipo de
código espiritual, palavra mágica, palavra que desenrola as coisas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Igual a gente viu lá da menina de Jairo, não é? Jesus chegou nela e falou também em hebraico. A menina estava morta, Jesus declarou em aramaico, né? Talita cumi. Talita cumi não quer dizer uma palavra mágica. Talita nem era o nome da menina. Talita cumi é menina, levante. É o que ele estava dizendo. Então, por favor, a partir de hoje, esqueça tudo que te ensinaram de fórmulas mágicas. Pastor, é provação, é 40 dias que eu vou fazer de jejum. Mas quem disse que é 40 dias? Esses dias podem ser muito bem trocados dentro da possibilidade de vida que você tem, né? Então, alguém pode dizer, não, passando um problema sério, tenho que dar a minha contribuição igual na igreja que pediu. A sua contribuição na igreja tem que ser 30%. 10 para o Pai, 10 para o Filho, 10 para o Espírito Santo. Esse povo é malandro, né? Pega o povo sofrendo, o povo coitado, pega senhor e senhora de idade, né? Que já é aposentado e fica falando essas coisas, como se existisse soluções mágicas. Tem gente que diz assim, estou passando um problema. Israel deu 7 voltas em Jericó. Eu vou dar 7 voltas no quarteirão de casa, Deus vai me dar a vitória. Da onde você está tirando isso? Eu não sei de onde que existe isso. Não existe fórmula mágica, não existe nada disso. A gente precisa entrar diante de Deus, diante da palavra de Deus, orar ao Senhor, jejuar, fazer isso com responsabilidade, com seriedade, sem ficar se apegando a essas bobagens que na verdade elas não têm. Deus mandou alguma vez na Bíblia outra pessoa rodear 7 vezes outro lugar? Não mandou. Por que isso é uma regra para muitos? Jesus nunca mais enfiou o dedo nos ouvidos dos outros e cuspiu na boca para curar. E aí, por que isso tem que ser então? Esses dias eu vi um pastor na internet que ele enchia a boca de água, um monte de gente com a boca aberta e ele ia cuspir na boca dos outros. Eu falei, que é isso? Que absurdo, né? Você vê o que a falta de inteligência, conhecimento bíblico faz com as pessoas. E o povo aceita, né? Sai feliz, alegre, a igreja está lotada. Vale a pena lotar uma igreja assim? Não vale. É melhor ter pessoas que entendem a palavra e seguem essa palavra. Meus irmãos, para a gente encerrar então, o texto vai dizer, quando Jesus saiu... desculpa, estou lendo errado aqui. Efatá, abre-te, verso de número 35. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus lhes ordenou, não contem isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhoso e dizia, ele tem feito tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Aqui Jesus não estava usando psicologia reversa, que é, não pode, que aí se você bota a pressão de que não pode, a pessoa quer ir. Não. Jesus queria que as pessoas o conhecessem mais como alguém que faz milagres, né? Mais do que isso como aquele que ia morrer na cruz e a sua morte ia ser expiatória. O plano de Jesus sempre foi salvar as pessoas. A salvação, certo? Final. Então, quando ele dizia, não contem a ninguém, não é porque ele dizia assim, não conta, o povo vai querer contar e é bom que se espalhe. Não. Ele não queria ser reconhecido como um milagreiro, ele não queria que o povo tentasse nomear ele como rei aqui na terra. Ele sabia a missão dele. Sim, ele curava, expulsava demônios, mas o seu foco era o quê? Ser crucificado. E tem uma coisa também, era 3 anos e meio de ministério, ele não ia morrer antes da hora. Então, é por isso que ele dizia essas palavras. Então, meus irmãos, acima de tudo, entendam isso, mais do que Jesus curar, fazer milagre, Jesus é o salvador da nossa alma, é o que nos dá a vida eterna. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse, só há um caminho, uma verdade e uma vida. E ele disse, eu, Jesus, só através dele é que existe salvação. Creiamos nesse Deus que vai nos dar o maior presente de tudo,
já nos deu, mas que nós vamos viver ainda no futuro, que é o reino dos céus. O reino dos céus, ele é mais real do que as coisas que você pode apalpar agora. E lá nós vamos viver por toda a eternidade. Aqui nessa terra a gente vive 70, 80, 90, 100 anos, e olha lá, nós vamos viver a eternidade com Cristo. Cristo Jesus é o nosso Senhor, é o Rei das nossas vidas. Você pode se colocar de pé, então, para a gente orar a esse Jesus que é maravilhoso? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nosso entendimento é que nós podemos confiar no Senhor porque o Senhor sabe como proceder na nossa vida. Nós não precisamos ficar com medo de nada,